Boa noite, então, a todos. Estamos juntos novamente para o nosso Evangelho da FEMEL. Então, aquele que precisa de um passe, lembrando, então, que é só estar mentalizando, que será atendido em suas necessidades pelos nossos mentores espirituais, tá? E a aguinha aí do ladinho para ser fluidificada, tá? Eu quero lembrar também a todos que nós temos um grupo de radiação e que, precisando de oração, ou se algum amigo, algum conhecido estiver necessitando de oração, é só entrar em contato comigo, tá? Pode estar mandando no meu WhatsApp particular, ou da Elaine, ou então da Maria de Lourdes, tá bom? Vamos então começar o nosso evangelho com a leitura aqui da mensagem, uma mensagem de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. A arte de doar. Quando ofertamos, possuímos. Quando recebemos, tornamo-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular quando o próximo tem carência. A semente que se nega a sucumbir na terra para desdobrar-se na vida, morre na inutilidade. Todavia, a que perece, esmagada no solo, revive com exuberância. Toda doação é uma sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hostilidade fraternal e a expressão de cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sofrimento, o sorriso gentil, que não custam dinheiro e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. A caridade, que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe, é sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por onde passa. Não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Quem se aproximou de Jesus nunca mais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Vamos agora então, todos então, fechando os olhos, já nos harmonizando. Queridos irmãos, que a espiritualidade maior envolva todos neste momento de oração, trazendo-nos a paz, a harmonia. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos para falarmos do seu Evangelho bendito. E é com o coração cheio de alegria que elevamos nossos pensamentos e sentimentos a Ti, querido Mestre. Que possamos, neste momento de estudo e reflexão, sermos tocados pelo Seu imenso amor. E que possamos, Senhor, ter a compreensão e o discernimento dos Teus ensinamentos, para nos tornarmos pessoas melhores e responsáveis pelos nossos atos. Rogamos, divino amigo, que teu coração generoso nos abençoe, nos ampare, nos proteja, esteja sempre conosco e que permita a presença de nossos benfeitores espirituais para nos auxiliar no entendimento.
E assim, em teu nome e com a tua permissão, Senhor, iniciamos o nosso evangelho de hoje. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje nós teremos, então, para a leitura do nosso evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Nós teremos a nossa querida irmã Aninha, que fará a leitura, e logo após o nosso irmão Valner, então, fará a explanação do evangelho. Por favor, Aninha. Boa noite a todos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Passo a palavra para o Valner. Muito obrigado, Aninha, muito obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui reunido para falar de Jesus, para falar do seu evangelho. Por essa fala de Jesus, né, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, a gente já percebe que o objetivo de Jesus já não é criar uma religião nova. Ele não veio aqui exatamente para isso. Ele veio sim nos auxiliar, ele veio nos mostrar o caminho para a gente encontrar a nossa paz verdadeira e, consequentemente, a gente encontrar a nossa felicidade. Então, o objetivo real de Jesus era a nossa renovação espiritual, e ainda é, né? O desejo dele é essa renovação espiritual que a gente precisa fazer. E esse também é o objetivo do Espiritismo, que, na realidade, é o Cristo redivivo, não é? O objetivo do Espiritismo é nos tornarmos pessoas melhores, e é o que o Cristo também desejava, é o que ele deseja, porque ele sabia que esse mundo iria se renovar, iria evoluir, iria mudar de patamar, iria ocorrer essa separação do joio do trigo, e a gente sabe que isso já vem ocorrendo, não é? E o amor que ele sente por nós, ele não ia deixar nós sozinhos, ele não ia deixar nós sem a oportunidade da gente também se renovar junto com o mundo, porque existe a lei do progresso, está tudo em evolução, está tudo progredindo, os mundos progridem e nós, como espíritos, também progredimos. E ele precisava dar esse up, essa força para nós, para a gente andar um pouquinho mais rápido, porque a nossa evolução estava muito lenta. Então, ele veio, ele reencarnou entre nós, né? Conviveu conosco exatamente para trazer essa lição baseada no amor e na caridade. Então, sem essa renovação, a gente, como o mundo está renovando, e nós ficarmos retardatários, a gente ia acabar sendo exilado para mundos compatíveis com o estado evolutivo do nosso espírito. É como numa escola, né? Se a gente pegar uma escola, a escola fala, olha, nesse ano, a partir desse ano, a gente não vai mais ter o primeiro grau.
essa escola só vai ter o segundo grau. Aqueles alunos, né, que contumazes, não estudavam, não passavam de ano, não tinham o aprendizado necessário para evoluir, para passar de ano, eles iam ter que procurar uma outra escola, uma escola que tivesse o primeiro grau. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer com o nosso mundo, que está acontecendo já com o nosso mundo, né? A separação do joio e do trigo. Aqueles que estão aptos, estão se esforçando para evoluir, continuam, aqueles que são contumazes no mal, que persistem ainda em não querer se renovar e não querer se melhorar, eles acabam sendo convidados a ir para outra escola, para outro mundo. Então, o Cristo veio e habitou conosco, entre nós, por amor a nós, por amor a nós todos, para nos mostrar o norte. Ele veio para mostrar que as leis universais, que também consta ali no Evangelho, falando sobre as leis, essas leis universais, elas são justas, mas são também irrevogáveis, quer dizer, não tem jeitinho brasileiro com essas leis, não é? O livro dos Espíritos nos informam, nos falam, nos ensinam bastante sobre quais são essas leis. Tem a lei do trabalho, tem a lei do progresso, tem a lei da causa e efeito, mas principalmente fala sobre a lei do amor e da caridade, né, que embasa todas essas outras leis. E ele, o Cristo, nos ensina que a gente pode obedecer essas leis, mas sem o sofrimento. Por isso que ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O jugo são essas leis, né? E o fardo, que é leve, é o cumprimento dessas leis. E não há dificuldade alguma em seguir essas leis que ele propõe, pois elas são embasadas no quê? Como eu disse, no amor e na caridade. E tentarmos seguir essas leis no nosso cotidiano. Quando eu fui convidado a estar falando sobre o Evangelho, eu escolhi esse capítulo exatamente por isso, para a gente não ficar só na teoria, para a gente tentar colocar na prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Então, tentar seguir essas leis embasadas no amor e na caridade, também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Assim como na escola também existem leis, não é? O aluno não chega a qualquer hora na escola, ele tem um horário para chegar, ele tem horário para sair, ele tem que prestar atenção nas aulas, ele não pode fazer bagunça, arruaça, senão ele é convidado a se retirar da sala. Assim também somos nós, né? A gente tem que colocar essas leis também no nosso cotidiano para a gente poder acompanhar a evolução do mundo. E a gente tem que se lembrar também que nós somos espíritos, o espírita tem que ter sempre isso em consciência, principalmente nós espíritas. A gente é espírito vivendo uma experiência na matéria. Nós somos espíritos eternos. E essas leis que vêm nos auxiliar, esse progresso, elas valem tanto quanto estamos encarnados, quando a gente está desencarnado. Porque essas leis, elas são para o espírito eterno, que Deus nos criou espíritos. Então, essas leis têm que nortear a nossa vida, não só aqui quando encarnado, mas quando desencarnado, mas em todos os momentos. Então, a gente tem que parar de ficar separando essa vivência material que nós temos na nossa vida, nossas preocupações, os nossos objetivos, né, muitas vezes egoísticos, a gente olhando só o nosso lado, a gente tem que tentar separar essa vivência material da nossa vivência espiritual. Uma hora você pensa só no lado material, vive tudo aquilo, e depois fala, não, peraí, agora eu tenho uma vivência espiritual. Aí você se lembra, peraí, eu sou um espírito. Porque nós somos espíritos a todos os momentos, não é? A gente é eterno a todo momento. A gente está em evolução, em aprendizado a todo momento. E o que acaba acontecendo? A gente dá importância ao nosso aprendizado espiritual apenas quando a gente vai ao templo, à igreja, no nosso caso, ao centro espírita, ou até mesmo aqui, nesse encontro semanal que a gente faz, não é? A gente parece
que muda. A gente aqui é uma coisa, e no nosso cotidiano, nossa vida, a gente não consegue continuar sendo a mesma pessoa. É isso que eu tentei alertar, porque eu sinto isso. Quando a gente vai estudando, a gente vê aquilo que a gente tem necessidade e a gente tenta passar para o outro. A gente tentar viver esse lado espiritual no nosso cotidiano, no nosso dia a dia também. Porque o Espiritismo, né, que é o Cristo vivo, ele nos orienta para que vivamos essa evolução que estamos tendo em todos os momentos de nossa vida. Não só em alguns momentos, quando a gente se reúne para refletir, para falar de Jesus. É lembrar que a cada momento a gente tem a oportunidade de estar tendo essa vivência espiritual e fazer melhor uso do maior bem que a gente tem aqui na Terra, que é o tempo. O maior bem que a gente tem e a gente acaba desperdiçando muitas vezes. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver o tempo todo em oração contemplativa, em tá, né, virar um carola espírita, não estou dizendo isso. Ou que a gente tem que abdicar de momentos de prazeres materiais. É claro, a gente está encarnado, a gente está vivendo na matéria, a gente está passando uma experiência na matéria. Não é um futebol, não estou falando, olha, não vai passar o futebol, o time que eu gosto, vai passar o meu Palmeiras, não, eu vou ler o Livro dos Espíritos, não vou assistir o jogo, não estou dizendo isso. Não estou dizendo para a gente, olha, vai ter uma reunião de amigos, não, eu não vou porque eu estou estudando o Evangelho. Tem o futebol, tem a reunião com amigos, tem uma reunião familiar, que a gente tem que estar ali se socializando, né? Mas precisamos fazer, de alguns momentos das nossas vidas, também uma oração. Não é essa oração contemplativa, peraí, eu vou me trancar e eu vou ficar só orando hoje o dia todo, vou aproveitar meu tempo. A gente pode fazer de nossas vidas, momentos de nossas vidas, uma oração. O trabalho digno é uma oração. A conversação sadia, edificante, é uma oração também, não é? O saber ouvir um desabafo de um amigo que está precisando desabafar, e a gente fala, não tenho tempo, peraí que eu vou ler meu evangelho, você está me atrapalhando. Não é isso. Saber ouvir esse desabafo de um amigo que está precisando é uma oração. Silenciar, para a gente evitar de baixar o nosso padrão vibratório quando o outro está desequilibrado, né? Não entrar no mesmo nível de padrão, se ele está desequilibrado e está falando mal, está gritando, está discutindo, e você entra na discussão, você baixa o seu padrão vibratório, silencia, deixa ele falar, pensa que ele está desequilibrado, e você, naquele momento, você silencia, faz até uma oração para ele. Isso também é uma oração. Um elogio direcionado àquele que está na labuta conosco, não é? A gente gosta de receber elogio. A gente muitas vezes cobra, poxa vida, eu trabalho tanto, eu faço tanto isso e aquilo, não recebi um elogio. Mas a gente não sabe fazer um elogio para o outro. E isso é tão importante, você reconhecer, porque se o outro faz a coisa errada, se faz uma besteira, a gente é o primeiro a comentar, a gente é o primeiro a criticar, a falar. Mas um elogio, e isso não é só no serviço, dentro de casa, com os seus. Como é bom a gente receber um elogio, não é de uma coisa que a gente fez bem feita. E não só receber crítica quando a gente erra. E a gente erra muito, a gente é passivo de erros, mas a gente acerta também. Então, uma palavra de ânimo para aquele que chega desanimado, que chega pessimista perto de você, que muitas vezes está precisando de alguém para levantar o ânimo dele. Aí você pega e se afasta, você fala, não, esse cara é muito pessimista, não quero ficar perto dele. Faça aquilo que a renovação espiritual está fazendo por você, anima, levanta o ânimo dessa pessoa, ajuda, aconselha, se você tem condições. E é nessas horas que a gente vai mostrar o que o Espiritismo, embasado no Mestre, embasado no Cristo, ele já fez por nós. Quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe a nossa melhora espiritual. A gente percebe, peraí, eu estou conseguindo fazer isso
eu acho que eu estou em evolução. Então, não é difícil. Ele fala, o fardo é leve. Então, o espírita, ele não precisa converter ninguém. Nós não estamos aqui para mudar o mundo, para mudar os outros, a gente está aqui para mudar nós mesmos. Então, não somos obrigados a fazer todo mundo pensar como você. Olha, mas eu já descobri isso. É lindo quando a gente descobre a doutrina espírita e responde a várias questões que a gente vem carregando de há séculos de vivências atrás, e a doutrina vem e nos mostra. Mas não é por isso que a gente tem que tentar fazer a cabeça do outro. Cada um está no seu tempo. Cada um está no seu estágio evolutivo. Se a sua palavra traz algum alento para ele, já adiantou, já bastou. Mas você, como espírita também, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo, a gente também não é obrigado a participar de conversas menos edificantes, né? Principalmente quando o assunto é uma outra pessoa, você não é obrigado. Só para falar, não, mas eu tenho que ter uma convivência social, eu tenho que ser bonzinho com todos. Não é isso. E aquilo que você já aprendeu. Se você não consegue mudar o rumo da conversação, que é a maledicência, fica quieto ou se afasta delicadamente, não é? Fala, ó, isso aqui para mim não interessa, né? Aquilo ali não está te atraindo, não está te trazendo nada de bom. Está falando ali maledicência do outro. Então, se a gente tem esse tempo que é tão precioso, se a gente tem um pouquinho de tempo livre e a gente não tem aquela oportunidade no momento de estar ajudando alguém, use esse tempo, então, para aprender, para se instruir, porque, como já dizia minha avó, né, mente vazia é oficina do... Ela falava do capeta, mas a gente sabe, como espírita, o capeta não existe, mas mente vazia é oficina do obsessor. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre o obsessor. Não é que muitas vezes a gente, nossa, o obsessor é um inimigo meu, ele só quer o meu mal, e ele só quer me fazer que eu faça as coisas erradas, que ele me odeia. Muitas vezes não é isso não, viu, pessoal? Muitas vezes o obsessor é uma pessoa que tem afinidade com as suas tendências inferiores. Se você tem alguns vícios, vai aparecer obsessores, que a gente vai chamar de obsessor, mas na realidade é um amigo que está afinando com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Então, muitas vezes, o obsessor não sente um ódio por você, não. É, às vezes, até uma paixão doentia, por gostar das mesmas coisas inferiores que você gosta. Os nossos vícios, as nossas más tendências, eles vêm junto, porque ele vê igualdade ali. Peraí, eu achei um amigo que pensa igual eu. Mas a partir do momento que você vai se renovando, você vai aprendendo que existem coisas em você que precisa ser mudada, e aí sim ele vai passar a ser um inimigo seu, porque ele não quer que você se mude. Aí ele vai atacar pessoas que vivem junto com você para tentar te trazer de volta ao grupo dele, às tendências que ele gosta. Se ele ainda está ligado em coisas materiais, em vícios, em sensações materiais, ele quer que você fique junto para você ajudar ele a sentir essas sensações. Perguntaram para o Divaldo uma vez, como é que eu faço para que esses obsessores se afastem de mim? Ele respondeu, afaste-se você deles. É você que tem que se afastar deles. Mude as suas atitudes, seus pensamentos, que você vai se afastar dos obsessores. Porque eles querem similaridade de pensamentos, eles querem pessoas que pensem como eles, ainda estão em evolução. Mas está num nível de inferioridade que você não é obrigado a conviver. Se você já está com esse sentimento de renovação, de se tornar um ser melhor. Não é? Então é a coisa mais fácil do mundo você afastar o obsessor, você se afastando dele, mudando seus sentimentos, seus pensamentos, né? Isso que eu queria dizer, fechando aspas aí sobre esse obsessor. Então, é a gente que escolhe, né, as nossas companhias espirituais, com os nossos atos e com os nossos pensamentos. Então, o obsessor
vai se chamar obsessor a partir do momento que ele está se ligando nas suas tendências negativas. Mas quando você passa a ter suas tendências positivas, aí você vai ter um amigo espiritual também, em companhia, que gosta também de estar aprendendo junto com você, que gosta de estar evoluindo junto com você. Aí você vai ter um amigo espiritual do seu lado. Então, em vez de, muitas vezes, estar assistindo um programa chulo na TV, coloca lá uma palestra para assistir, ou para ouvir, leia um livro, ou então, hoje nós temos a internet, né? A gente procura temas interessantes sobre a doutrina espírita, para aprender mais. Esses dias, eu assisti no YouTube um canal que tem, afinal, Quem Somos Nós, né? Estava um depoimento, ele fala sobre EQM, experiência de quase morte, quando as pessoas saem, né, do corpo, mas ainda estão encarnadas, ainda estão ligadas ao corpo material. E teve uma experiência de uma evangélica que teve um EQM, e esse canal não tem nada a ver com doutrina espírita, não fala de religião, mas ele mostra essas experiências que as pessoas têm de estar fora do corpo, e mostrou uma evangélica, ela estava com Covid, foi entubada, caso grave, ficou, né, teve que tomar anestesia geral para intubação, e nesse momento ela teve essa EQM, ela saiu do corpo, e ela percebeu que ela foi levada por ela disse que são dois anjos de guarda na concepção dela, né, ela viu que, olha, 2 anjos me levaram para um outro hospital, e nesse outro hospital eu fui colocado numa enfermaria, mas bem arejada, bem iluminada, e diz que se sentiu atendida por uma enfermeira, que disse, olha, respira, respira, e ela percebia que o que ela estava respirando era oxigênio puro. Ela falou, olha, não precisava colocar a máscara para ela poder respirar aquele oxigênio puro, para poder melhorar os pulmões dela, ela respirava o ar. Aí ela percebeu que várias outras pessoas estavam sendo atendidas, algumas já desencarnadas, mas estavam sendo atendidas, e algumas outras no mesmo estado dela, ainda encarnada, mas o corpo espiritual estava lá recebendo ajuda. Então, ela falava que via as outras, cada uma com uma enfermeira do lado, sendo atendida. Então, nesse momento, eu até me lembrei das nossas reuniões mediúnicas, né, que quando a gente também participa dessas experiências, a gente está lá conversando com o espírito, e ele vai falando o que está acontecendo, e ele percebe a enfermeira, e pede para respirar. Eu me lembrei muito, me senti muita saudade das nossas reuniões mediúnicas, quando a gente atendia esses irmãos. Você vê, tem coisas interessantes que traz para nós alguma confiança naquilo que a gente está aprendendo. Você vê, de uma outra religião, e falando exatamente as experiências que a gente tem dentro da nossa doutrina espírita. Só que a gente já tem um olhar, ela ficou meio perdida, ela não sabia o que estava acontecendo, e a gente, com o nosso conhecimento de tudo aquilo que a gente aprende através da doutrina, a gente já sabe até o que ela estava falando. Então, tem vários assuntos que a gente pode estar observando, buscando, para a gente poder estar passando esse tempo nosso, em vez de estar, muitas vezes, deixando à mercê a nossa mente daqueles amigos que querem nos levar para a queda. Então, tudo isso que a gente vem aprendendo com a doutrina, a gente consegue colocar, quando a gente sente que a gente já está em condições, a gente consegue colocar numa reunião familiar, por exemplo, vai ter um evento onde estão os familiares, você se dispõe a fazer uma prece, olha, escuta, nós vamos jantar, que tal a gente fazer uma prece antes? É gostoso, porque você está embasado pelos ensinamentos do Cristo. Uma reunião de trabalho, vai começar uma reunião, custa você pedir, às vezes, porque como você já vai ter uma confiança, você fala, escuta, a gente podia fazer uma oração pedindo a presença de Deus, dos anjos, para estar ajudando a gente nessa reunião. A gente pode estar demonstrando aquilo que a gente aprendeu na alegria de um nascimento. Como é gostoso a gente estar visitando uma família e estar lá com um bebezinho, aí você pede permissão, posso fazer uma oração? E a gente vai lembrar daquilo que a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo, as orações para aqueles recém-chegados. É gostoso você poder demonstrar, não é?
na visita a um enfermo, você poder chegar na visita ao enfermo, e não é só chegar lá e falar coisas sem sentido, pegar e falar, posso fazer uma oração para você? E mentalmente você dá um passe para ele, energizar a água dele. Na tristeza de um desencarne, não é? Aquele sofrimento, como é gostoso a gente ter essa doutrina que é consoladora, que você pode levar para essa pessoa que está lá em aflição, falar, você não perdeu ninguém, a vida continua, confie em Deus. É gostoso a gente poder demonstrar isso, porque nessas oportunidades, e elas nos são dadas, porque a partir do momento que a gente se capacita, que a gente está aprendendo, a espiritualidade age para que a gente tenha essa oportunidade de estar ali, ele coloca essas pessoas que precisam de tudo aquilo que a gente aprendeu, eles colocam elas em contato com a gente para a gente poder estar falando com elas. Então, essas oportunidades nos são dadas para mostrar a nós mesmos o que o Cristo já fez em nós. O que a doutrina embasada no Cristo já fez em nós. E como que isso é gostoso, é gratificante. Né? A gente percebe, poxa, eu consegui dar um alento para aquela pessoa, que gostoso, eu que tanto precisava de alento, hoje eu estou conseguindo dar um alento, dei uma palavra de consolo, de conforto para aquela pessoa. Porque, como eu disse no começo, o objetivo da vinda do Cristo é nos tornarmos seres melhores. E a partir do momento que a gente se torna seres melhores, a gente tem a responsabilidade de estar trabalhando no nome dele, sim. E que é com essa melhoria que a gente vai tendo que a gente evolui rumo àquela felicidade verdadeira, né? Aquela felicidade duradoura, aquela real mesmo. Não é a felicidade passageira, materialista, que termina junto com o corpo físico. Porque a felicidade material passa logo. Se você compra um carro novo, ele é novo, você tem uma felicidade no ato da compra, quando você está usando 1 mês, 2 meses, depois de 1 ano, você já não tem a felicidade de estar entrando naquele carro, falar, estou entrando no meu carro novo, já ficou uma coisa corriqueira, ou seja, quer outra coisa. Você compra uma casa nova, mesma coisa. Daqui a pouco já virou uma rotina, você não tem aquela felicidade. Mas aquela felicidade que é sentida no espírito, ela é prazerosa, toda vez que a gente se lembra dela. Você consegue ajudar uma pessoa que está precisando, e você sente a realização de ter conseguido ajudar aquela pessoa naquilo que ele queria, você sente uma felicidade que toda vez, pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vê a pessoa, você fala, puxa, eu consegui fazer aquela pessoa feliz. E aquela felicidade, aquela coisa gostosa que a gente sente quando a gente faz uma coisa de bem para outra, volta com a mesma intensidade. Isso é gostoso. Por quê? Porque ela é eterna. Porque o amor verdadeiro é eterno. Não é? Então, ele diz que meu jugo é suave, pois é só seguir as leis universais. E o fardo é leve, porque a base dessas leis, como eu disse, é o amor e a caridade. E quando é o amor e a caridade, não é difícil, é fácil, é isso que ele quis dizer. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por isso que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Bom, é isso que eu queria dizer sobre o comentário dessa passagem do Evangelho do Nosso Senhor. Muita paz a todos. Obrigada, Paula. Muito bom ter você novamente falando dos nossos encontros. Muito bom te ouvir, tá? E esperamos que você fale mais vezes, tá? Não vai fugir de nós, não. Com certeza. Agora eu convido a nossa irmã, Rose para fazer a prece final.
Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos a Jesus por esse dia que se passou. Agradecemos a espiritualidade que esteve presente, que está presente em nossos lares. Agradecemos cada pessoa que tirou um minuto do seu tempo para estar escutando a palavra de Jesus. Agradecemos esses ensinamentos tão profundos que tocam o nosso coração. Que Jesus, com a sua bondade infinita, abençoe a todos, encarnado e desencarnado. Que assim seja. Obrigada, Rose. Obrigada a todos por estar juntos novamente aqui. E conto com vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus.